Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do CDH Brasil. Eu sou o Matheus Nogueira e hoje eu tô aqui para falar com vocês a respeito do deck mais delicioso do Commander, meu deck favorito no formato, que é o Casei Techá. Bora lá, seu pombo! E o nosso vídeo de hoje conta com o apoio da Kinomats. Se você deseja comprar um playmat com a melhor qualidade do Brasil, acesse já o site da kinomats.com.br e utilize o código de desconto CDHBrasil10 para obter 10% de desconto na compra do seu playmat e ajudar o nosso canal. Confira também a nossa linha exclusiva de produtos no site da Kinomats. E o vídeo de hoje também conta com o apoio da Playground Game Store. Acesse já o site playgroundgames.com.br e utilize o código de desconto CEDH5 em qualquer compra no site da Playground para obter 5% de desconto e ajudar o nosso canal. Para começar a nossa deck tech, o básico é entender quem é o nosso comandante. Techá Ancestors Apostle é uma criatura branca, pássaro clérigo, de 4 manas, sendo 3 genéricas e uma branca, de corpo 2/2. Como um bom pássaro, ele voa, e o que realmente interessa para nós é a sua habilidade desencadeada. Toda vez que você conjurar uma mágica histórica, você devolve uma criatura com custo de mana 3 ou menos do cemitério para o campo. Lembrando, uma mágica histórica pode ser qualquer artefato, lendária ou saga. Nosso deck, portanto, vai ser especialista em abusar dessa habilidade desencadeada do Techá. E dentre os tipos que são históricos, artefatos são facilmente os mais abusáveis. Então, mais de 50% da lista é formada por artefatos e as cartas que não são muitas vezes interagem com eles. Então, dentro do CDH, com certeza Casei Techá é o deck com a maior densidade de artefatos em todo o CDH. Então temos aqui um deck para quem gosta de usar artefatos, de abusar do cemitério, de um deck pautado no comandante, de resolver combos complexos e, acima de tudo, de nadar contra a corrente, de usar decks que são considerados decks fringe ou tier 2. Então, meu amigo, se você gosta dessas características, Techá é para você. Antes de entrarmos nos detalhes do deck tech, gostaria de frisar aqui duas grandes falhas da cor branca e que os decks brancos estão suscetíveis a essas falhas. A primeira delas é a dificuldade em se gerar card advantage. Então, principalmente quando se fala em comprar cartas. O branco sempre foi uma cor muito deficiente nesse quesito. E o segundo ponto é que o branco é uma cor deficiente também em tutorar cartas. Então, você vai ter dificuldade em procurar as peças. Então, como esse deck, ele vai conseguir sanar esses problemas, mesmo sendo um deck mais proativo. Essa primeira grande falha é sanada pela presença do nosso comandante, que permite recursionar cartas do cemitério. Então, quando você usa essa recursão 1, 2, 3 vezes, você está burlando essa questão do card advantage, mesmo que não esteja dando draw direto. E ainda assim, você tem cartas que permitem você comprar. Então, quando você recursiona uma criatura que permite dar o draw algumas vezes, você está sim gerando um card advantage que pode ser substancial e que pode te levar à vitória. Então podemos compreender o nosso cemitério como uma extensão da nossa mão. Então, a partir do momento que aumentamos o cemitério, aumentamos a possibilidade de realizar jogadas. Então, efeitos de descarte e de self-mill são importantíssimos aqui para sanar esse defeito do card advantage. Então, o conjunto de um cemitério cheio com o nosso comandante e algumas mágicas históricas na mão vão ser o suficiente para sanar o primeiro grande defeito dos decks mono-white. A segunda grande falha dos decks mono-white é justamente a dificuldade por se procurar por peças específicas. Diferente de decks com preto, ou até mesmo um deck onde você tem verde para procurar criaturas, ou azul para procurar diretamente por artefatos, o branco vai ter muitas dificuldades nesse quesito. Então a forma que você encontra para você burlar essa dificuldade é justamente usando várias cópias do mesmo efeito que você deseja. Então, se você precisa de uma fonte de sacrifício, você não vai usar uma ou duas, você vai usar várias dessas cópias. Assim como, por exemplo, uma carta que te permita voltar um artefato do cemitério para a mão. Você não vai usar apenas um, você vai usar vários. Então, a chave aqui para você obter a consistência é o que a gente chama de redundância. Então, dessa maneira, você vai mitigar essa segunda grande falha. Tendo feito as devidas observações, nós podemos entrar na estrutura do deck. E todo deck ele se pauta ao redor de um combo de 4 peças. É estranho falar em um combo de 4 peças no CDH, mas lembre-se, nós temos recursão e nós temos redundância. Então, é muito mais simples do que parece à primeira vista.
Então, a primeira peça do nosso combo é o nosso próprio comandante, que é fundamental para tudo isso aqui funcionar. A partir do momento que você conjura uma mágica histórica, você vai voltar uma criatura de custo 3 ou menos diretamente para o campo de batalha. A segunda parte do nosso combo são os chamados Sack Outlets, ou fontes de sacrifício. Alguns deles vão permitir sacrificar somente criaturas e outros vão permitir sacrificar somente artefatos. No caso daqueles que sacrificam criaturas, nós temos Altar of Dementia, Spawning Pit, Ashnod's Altar, Blasting Station e Phyrexian Altar. No caso daqueles que permitem sacrificar artefatos, vamos fazer uso de Arcbound Ravager, Grinding Station e Krark-Clan Ironworks. A terceira parte do combo são as criaturas que chamamos de Retrievers. Elas recebem esse apelido devido a uma criaturinha simpática chamada de Me Retriever. Essa criatura, quando morre, permite a você voltar um artefato do seu cemitério para a sua mão. Então, funcionalmente, temos criaturas que vão fazer exatamente a mesma função. Aqui podemos citar Junk Diver e Workshop Assistant. De uma maneira mais versátil, temos também Scrap Crawler, que estende o seu efeito a todos os outros artefatos. Então, quando o artefato ele é colocado no cemitério, você vai poder pegar um artefato de custo menor que aquele e colocá-lo na mão. Temos também Salvage of Ruin, que é uma criatura que tem uma habilidade ativada, e você o sacrifica para voltar um artefato que tenha sido colocado no cemitério na sua mão, desde que ele tenha vindo de campo. E por fim, o que foge totalmente à curva desses outros, temos o Glint Hawk, que diferente das outras, não devolve do cemitério para a mão, mas devolve diretamente de campo para a mão. Mas na prática vai funcionar da mesma forma como os outros Retrievers. A quarta e última parte do nosso combo são os artefatos que efetivamente vão custar 0 manas. Então aqui podemos citar Menit, Ornithopter, Phyrexian Walker, Lion's Eye Diamond, Lotus Petal, Mox Diamond, Mishra's Bauble, Walking Ballista, Chrome Mox, Everflowing Cálice, Mana Crypt, Mox Amber, Mox Opal. E, interessante observar que mesmo que o artefato não custe 0, se ele gera mana, ele potencialmente pode fazer essa função. Então é o caso de Mana Vault, Sol Ring, Grimoire Knowledge e Springleaf Drum. Dentre esses é interessante observar que alguns já se sacrificam. É o caso de Lion's Eye Diamond, Lotus Petal, Mox Diamond, Mishra's Bauble e o Walking Ballista. O fato deles se sacrificarem às vezes pode economizar alguns passos do combo no que tange ao Sack Outlet. Contamos na lista também com 2 redutores de custo. É o caso de Foundry Inspector e Semblance Anvil. Foundry Inspector vai reduzir o custo genérico dos seus artefatos em 1, e Semblance Anvil vai depender, pois ele possui uma habilidade de estampar, no qual você vai reduzir o custo das cartas que compartilham um tipo com a carta estampada. Então, se eu estampo, por exemplo, um Menito, eu vou reduzir o custo dos meus artefatos em 2 e também das minhas criaturas em 2. Dessa forma, eu consigo alcançar o requisito de 0 manas para vários outros artefatos do deck. No caso de Foundry Spectre, eu consigo colocar na margem de custo 0 Hope of Ghirapur, Chromatic Sphere, Chromatic Star, Codex Shredder, entre outros. Então, dessa maneira, combar se torna muito mais fácil com esses redutores. Portanto, meus nobres colegas, essas são as 4 partes do combo do Techar. Para efetivarmos o combo, então, precisamos do Techar e da fonte de sacrifício em campo. A partir desse momento, nós vamos sacrificar um Retriever para devolver um artefato custo 0 do cemitério para sua mão. Quando você for conjurar esse artefato custo 0, você vai desencadear o Techar. E ao desencadear o Techar, você devolve o próprio Retriever. Ele vai diretamente para campo. Cai o seu artefato custo 0 e seu Retriever. Você pode novamente sacrificar o artefato custo 0, sacrificar o Retriever, pegar o artefato custo 0 e colocar na mão. Você repete esse processo quantas vezes forem necessárias. A natureza exata do que vai acontecer vai depender exatamente das peças que você está utilizando. Mas a título de curiosidade, nós temos aqui mais de 1000 combinações possíveis para efetivar esse combo. Vamos a um exemplo prático. Você pode combar com Techar, Altar of Dementia, Me Retriever e Menito. Ao usar o Altar of Dementia para sacrificar o Menito, você pode triturar a carta de um Grimório, seja do seu próprio Grimório ou do Grimório de um oponente. Na sequência, você sacrifica Me Retriever, você vai devolver o Menito do cemitério para a mão e triturar a carta de alguém nesse processo. Ao conjurar o Menito, você vai desencadear o Techar, vai voltar o Retriever do cemitério para campo. Depois, o Menito ele vai cair em jogo e aí você pode repetir esse processo, sacrificando Menito, sacrificando Retriever e repetindo quantas vezes você quiser. Nesse processo, então, você vai fazer o chamado Mill Infinito. Você pode simplesmente triturar o Grimório de todos os seus oponentes e passar o turno para eles perderem, ou você pode triturar todo o seu Grimório e ficar com o cemitério cheio. E, meu amigo, Techar com o cemitério cheio é Deus. Outro exemplo prático seria combar usando o Techar,
um Arcbound Ravager, Workshop Assistant, Sol Ring. Você consegue gerar 2 manas com Sol Ring, sacrificá-lo com a habilidade do Arcbound Ravager. Na sequência, você sacrifica o Workshop Assistant, ele desencadeia e vai permitir voltar o Sol Ring do cemitério para a mão. Você conjura o seu Sol Ring, desencadeia o Techar. Ao desencadear o Techar, você volta o Workshop Assistant para campo. O Sol Ring cai em campo. Você pode gerar 2 manas, sacrificar o Ravager, sacrificar o Workshop Assistant e repetir esse processo quantas vezes você quiser. Ao fim dele, o que você vai ter? Um Arcbound Ravager com marcadores infinitos, que pode ser o suficiente para socar alguém, ou você pode ter mana infinita. Então, a partir daí, o céu é o limite. Vai depender do que você tem para abusar dessa mana. Por fim, um último exemplo, vamos usar Techar, Blasting Station, Glinthawk, Phyrexian Walker e Chrome Mox. Você está com Techar em campo, Blasting Station, seu Phyrexian Walker e seu Chrome Mox. Você vai conjurar o Glinthawk. Quando ele entrar em campo, ele vai desencadear 2 habilidades. Ele vai desencadear a habilidade de Blasting Station e vai desencadear a sua própria. Você vai resolver a habilidade do Glinthawk e vai devolver um artefato para sua mão. Você vai devolver o Phyrexian Walker. Com a habilidade da Blasting Station ainda na pilha, você vai sacrificar o Glinthawk. A habilidade da Blasting Station resolve, ela desvira. Phyrexian Walker está na sua mão. Você vai conjurá-lo, vai com o trigger do Techar devolver o Glinthawk para campo. Quando ele entra, você novamente vai desencadear 2, a do próprio Glinthawk e a da Blasting Station. Você resolve a Glinthawk devolvendo a Chrome Mox. Dessa forma, você responde a habilidade da Blasting Station, sacrificando o Glinthawk. Com ele sacrificado, resolve o Blasting Station e ele desvira. Você agora tem Chrome Mox na mão e o Phyrexian Walker entrando em campo. Você agora pode conjurar a Chrome Mox e dessa forma você vai alternando. Então é importante observar nesse caso que você precisa de 2 artefatos custo 0. Então o Glinthawk traz essa exigência, assim como o Blasting Station também. A natureza exata do que vai acontecer vai depender muito de cada uma das peças envolvidas. O fato é que muitas das nossas linhas de combo elas vão resultar em mana infinita. E a partir do momento que você possui mana infinita, você vai necessitar dos chamados payoffs, ou seja, cartas que vão recompensar aquela mana. Então podemos dividi-las aqui em basicamente 4 categorias. Cartas que elas vão te dar draw, ou seja, novas cartas. Outras que vão servir como tutor. Ainda, cartas que vão servir para triturar, o famoso mill. E por fim, cartas que vão causar o dano direto. Então, os payoffs desse deck vão cair dentro dessas 4 categorias. A categoria de draw, você tem Mishra's Bauble, Chromatic Sphere, Chromatic Star, Conjurer's Bauble, Ingenious Smith, Sensei's Divine Top, Skullclamp, Mindstone, Filigree Família, Skyscanner, Mystic Forge. Lembrando que em alguns casos é necessário que você tenha um saque outlet que sacrifique artefatos. É o caso de Mystic Forge. Ela permite que você conjure artefatos do topo, mas em algum momento você pode empacar em lands. Mas para isso você pode virá-la, pagar 1 de vida e exilar a carta do topo. Nesse momento, então, você pode sacrificar Mystic Forge e repetir o processo e conjurando as cartas do topo do seu Grimório. Assim também funciona com C6 Divine Top. Você pode ativar o tampo para comprar uma carta e com a habilidade na pilha sacrificar o tampo. Então dessa maneira você conseguiria comprar todo o seu deck. Mas para isso, é necessário saque outlet em forma de saque outlet de artefatos. A segunda categoria de payoff são os tutores. Aqui podemos citar o clássico Enlightened Tutor, que é necessário tomar cuidado, pois ele tutora apenas para o topo. Você tem Expedition Map, Oswald Fiddlebender, Ranger Captain of Use, Recruiter of the Guards e Inventor's Fair. No caso de Expedition Map, você irá procurar por Inventor's Fair, que aí sim você poderá procurar por qualquer artefato que deseje. Então tome cuidado nesse caso, pois você ainda precisará ter um land drop no turno para poder fazer esse tutor. Oswald Fiddlebender é um outro caso também de uma carta sensacional, porém é necessário lembrar que ele possui enjoo de invocação. Então não adianta nada fazer no mesmo turno com planos de tutorar algo naquele momento. Você precisa de um setup prévio para isso. Ranger Captain of Eos é uma carta sensacional no deck, como nós veremos mais adiante, porque além de um tutor, ele também possui um efeito de silence e ele possui um sacrifício embutido. No caso, ele pode ser útil para buscar outras peças, como por exemplo, uma Walking Ballista. E a mesma forma pode ser dita do Recruiter of the Guard. Então são cartas que são muito importantes e que, além de tudo, Ranger Captain of Eos e Recruiter of the Guard, elas possuem um fator muito importante aqui no Techar. São criaturas de custo de mana 3 ou menos, então você pode utilizá-las várias e várias vezes. Então são linhas diretas de combo no qual você pode simplesmente buscar as peças que te faltam e ainda te buscar os finishes necessários. No caso de Ranger Captain of Eos, por exemplo, você, com o ETB dessa criatura, vai procurar uma criatura artefato de custo 0. Por exemplo, Menito. Você bota o Menito na mão, sacrifica o Ranger, conjura o seu Menito. Se você estiver com Techar em campo, você vai poder voltar o seu Ranger.
Ranger vai para campo, seu ETB novamente vai permitir procurar uma criatura artefato custo 0. Você vai pegar um ornitóptero. Resolve o Menito, ele vai para campo. Você repete o processo, desce o Menito, desce o ornitóptero, desce o Phyrexian Walker. Dessa forma você pegou todas as suas criaturas artefatos custo 0. Se quiser, você ainda pode pegar um Hope of Ghirapur, por exemplo. E se você tiver uma fonte de sacrifício de criatura, você consegue já pegar um Glint Hawk e a partir daí você já consegue combar. Recruiter of the Guard, por sua vez, é uma carta extremamente poderosa nesse deck, desde que você tenha uma fonte de sacrifício de criaturas. Com ela você consegue procurar pelas criaturas artefatos de custo 0, pelo Arcbound Ravage, se você precisar de uma fonte de sacrifício de artefatos. Você consegue pegar praticamente todos os nossos Retrievers. Você consegue pegar também até mesmo um Finisher, como o Walking Ballista. Então, a partir do momento que você tem uma fonte de sacrifício de criatura, um Recruiter of the Guard e um Techai em campo, o céu é o limite. Nossa terceira categoria de payoff são as cartas de 1000. Ou seja, cartas que trituram os grimórios dos oponentes ou o seu próprio grimório. Como eu disse antes, você vai utilizar efeitos de Self-Mill para aumentar o seu cemitério, já que ele é uma extensão da sua mão. Então, para esse fim, utilizamos nesse deck Codex Shredder, Oculus Bell, Shriekhorn, Altar of Dementia e Grinding Station. Todas essas cartas, elas possuem um ponto interessantíssimo, que além de funcionar para o nosso jogo mais proativo, também podem funcionar de maneira reativa. Então, caso um oponente utilize um tutor de topo, como um Vampiric Tutor ou Imperial Seal, por exemplo, você consegue usar essas cartas para fazer com que ele triture aquela carta. Então, o oponente vai pensar 2 vezes antes de usar de uma maneira displicente um tutor de topo. Além disso, eu gostaria de destacar aqui a Grinding Station. Caso você tenha um tutor e você não faça ideia do que você quer buscar com ele, provavelmente a resposta é Grinding Station, porque ela te permite turnos extremamente explosivos. Então, se você tiver algumas cartas históricas na mão, um tutor, pegue Grinding Station e seja feliz. A última categoria de payoff são as cartas de dano direto, Blasting Station e o Walking Ballista. Especificamente, Blasting Station é uma fonte de sacrifício. Então você sacrifica uma criatura e causa 1 de dano. Toda vez que entra uma criatura, você desvira a Blasting Station. Dessa forma, você consegue causar o dano direto nos seus oponentes, sem precisar dar muitas voltas. Assim vale também para o Walking Ballista. A partir do momento que você fez mana infinita, você faz um Walking Ballista enorme e GG. Você vai poder pingar todo mundo até a morte. Uma forma alternativa aqui é você fazer um loop, por exemplo, utilizando o Arcbound Ravage, fazer marcadores infinitos do Arcbound Ravage e passar esses marcadores para uma balista. E aí sim também você consegue pingar todo mundo até a morte. Além das linhas de combos gerais do deck, temos mais algumas linhas, e uma delas é o famoso Bomberman. A linha clássica de Bomberman envolve 2 cartas, Auriok Salvages e Lion's Eye Diamond. No caso de Auriok Salvages, você tem uma criatura de 4 manas, no qual você tem uma habilidade ativada por uma genérica e uma branca, no qual você devolve um artefato do seu cemitério para sua mão. Com Lion's Eye Diamond, você pode sacrificá-lo, gerar 3 manas brancas, descartar sua mão no processo. Ativa a habilidade do Auriok Salvages, devolve a LED para a mão. Você repete esse processo quantas vezes quiser e você faz mana infinita. Se você tiver qualquer outro artefato que seja um payoff que esteja no seu cemitério, você pode ativar a habilidade do Auriok Salvages, devolvê-lo para a mão e aí ganhar o jogo efetivamente. Curiosamente, Techai é um deck que comba de Bomberman sem utilizar Auriok Salvages. Aqui nós temos outros substitutos, Salvage Scout e Salvage of Ruin. Salvage Scout, você paga uma mana branca e sacrifica para devolver um artefato do cemitério direto para sua mão. O Salvage of Ruin é uma criatura artefato no qual você sacrifica e pode devolver uma permanente que foi colocada no cemitério esse turno, do cemitério para sua mão. Então ambos vão combar muito bem com Lion's Eye Diamond na presença do nosso ilustríssimo comandante. De bônus, Salvage of Ruin também consegue fazer esse processo de Bomberman junto com Lotus Petal. Temos ainda uma quarta opção de Bomberman chamada de Restoration Specialist. Eu não estou utilizando nessa lista do exemplo, mas ela é perfeitamente viável para ser utilizada. Nossa próxima linha de combo alternativa é uma linha que funciona sem o nosso comandante, então é importante tê-la na cabeça quando tudo estiver dando errado. Especificamente o que utilizamos? Um redutor de custo, então podemos usar aqui Foundry Spectre ou Semblance Envy, em conjunto com Sensei's Divine Top, junto com Mystic Forge. Com Mystic Forge, você pode conjurar um artefato do topo do seu Grimório. Se você utilizar a habilidade do tampo para comprar uma carta, você pode comprar uma carta e colocar o tampo no topo. Como você tem o seu redutor de custo, você pode castar o tampo do topo sem pagar absolutamente nada. Dessa forma, você pode comprar todo o seu Grimório. Então é importante ter essa linha aí quando você tiver problemas para acessar o seu Techar. A última linha de combo desse vídeo é uma linha que também não vai necessitar do nosso comandante. E é uma linha extremamente famosa, pois deu o nome a um deck do Modern, famoso KCI, Crack Clan Ironworks.
No caso, como vai funcionar essa linha de combo? Você vai utilizar o KCI em conjunto com o Mi Retriever e Scrap Trawler, mais 2 artefatos. Esses artefatos podem ser 2 artefatos de custo 1, ou um artefato de custo 1 e um artefato de custo 0. Como vai funcionar esse looping? Ele é relativamente complexo e é necessário treino, assim como todo deck, mas ele quer dar um nozinho na cabeça. Você vai precisar sacrificar Mi Retriever e Scrap Trawler juntos para pagar algum custo, seja de conjuração de alguma mágica, seja de ativação de algum artefato, como uma Chromatic Star ou uma Chromatic Sphere. Dessa forma, você consegue voltar o Scrap Trawler com a habilidade do Mi Retriever, você consegue voltar o Mi Retriever com a habilidade do Scrap Trawler, e como o Scrap Trawler se aplica a outros artefatos, você consegue desencadear mais uma vez a morte do Mi Retriever, voltando o artefato de custo 1 ou 0 para sua mão. Então, se você tiver esses 2 artefatos, como eu mencionei, você consegue ir alternando entre eles para você conseguir fazer mana infinita ou loop infinito. No caso de 2 artefatos custo 1, você faz o loop infinito. No caso de um custo 1 e um custo 0, você já consegue fazer mana infinita. É uma linha extremamente complexa, mas que com devido treino você consegue masterizar também. E é importante ter em mente, já que às vezes acontece motivos de guilda de Drake. Em termos de regra, é importante observar um detalhe. A mana que você está gerando para pagar um custo, ela não precisa ser exatamente igual. Então, se você vai ativar, por exemplo, uma Chromatic Star e você está anunciando como vai pagar os custos sacrificando com KCI, você poderia gerar 6 manas sem problema algum, sendo que a habilidade ativada ali custa apenas uma genérica. Então, nesse caso, sem problema algum, isso é importante para você fazer o seu loop. Cabe observar também que você pode usar os redutores de custo do deck, como Founding Spectre e Semblance Evil, para reduzir o custo de outros retrievers, como o Junk Diver e também o Workshop Assistant. Dessa maneira, eles se tornam viáveis para você combar também na linha de KCI sem o Techar. Então, algo importante de se ter em mente. Ufa! Finalmente terminando nossas linhas de combo. E agora a gente pode falar do resto do deck. Ou seja, quais são as cartas que vão ajudar a dar liga para que tudo isso funcione? Quais são as cartas de suporte desse deck? Vamos começar então pela categoria de cartas de proteção. Começando por Cavern of Souls. Esse terreno permite que você nomeie um tipo de criatura, e essas criaturas não podem ser anuladas se você usou a Cavern of Souls para conjurar elas. No caso aqui do deck, você vai utilizar o tipo Clérigo, que vai impedir com que o Techar seja anulado, e além disso, tem um bônus, você vai impedir que Grand Abolisher seja anulado também, porque ele também é um Clérigo. Se você já está com o Techar em campo e você tem medo de tomar counter em alguma das suas peças, você pode nomear tranquilamente Construto. Então, há algumas opções que você tem aí, mas em geral, Clérigo é pedido. Já mencionado, temos aqui também Grand Abolisher, que é uma carta que vai impedir que seus oponentes conjurem mágicas e também ativem habilidades no seu turno. Ele em campo é uma garantia tranquila de que nada errado vai acontecer durante seu turno, já que vai impedir qualquer interação. É uma carta muito forte e o melhor, ele pode voltar do cemitério com o trigger do Techar. Na categoria de efeitos de Silence, temos o próprio Silence, a melhor carta da categoria, que custa apenas uma branca e que vai impedir que todos seus oponentes conjurem mágicas naquele turno. Ela pode ser usada tanto de uma maneira mais proativa, para proteger o seu turno, quanto de uma maneira reativa, em resposta, por exemplo, a um Ad Nauseam. Então, é uma carta aí que é fundamental em um staple de decks brancos. Fazendo um efeito semelhante, temos o próprio Ranger Captain of Use, que já foi mencionado aqui, e além de tudo, de ser um tutor e uma peça fundamental nesse deck, ele também funciona como efeito de Silence. E a melhor coisa, ele se sacrifica. Então você pode silenciar alguém, no seu turno você pode fazer uma mágica histórica e voltar com o trigger do Techar o Ranger. Dessa maneira você mantém alguém sempre em xeque. E em manter alguém sempre em xeque, posso mencionar também aqui a presença de Hope of Ghirapur, que é um artefatinho que ele bate, sacrifica a pessoa que tomou o dano dele, não vai poder conjurar mágicas de non-creature até o seu próximo turno. Então, dessa maneira, você consegue criar um soft lock utilizando o Techar. A nossa última cartinha de proteção se chama Benevolent Bodyguard. É uma criaturinha de uma mana branca que se sacrifica para dar proteção contra uma cor para uma determinada criatura. Curiosamente, nesse deck, ela funciona melhor que Mother of Runes ou até mesmo Giver of Runes, pois as duas envolvem virar. Nesse caso, você consegue sacrificar o Benevolent Bodyguard mesmo que ele esteja enjoado, e proteger o seu Techar, por exemplo. E ao fazer uma histórica, você consegue voltar ela para campo. Então, dessa maneira, fica muito mais difícil tirar o seu comandante. Infelizmente, nem sempre nós vamos conseguir impor o nosso ritmo de jogo. Então, às vezes, um oponente está mais rápido do que o nosso deck. Às vezes, alguém conseguiu descer peças de destaques que vão nos atrapalhar bastante, vão atrasar todo o nosso jogo. E, portanto, vamos ter que ter maneiras de interagir ou de frear os outros.
Bom, algumas cartas vão ter essa função, portanto. Entre as interações temos os efeitos de Silence, que, como eu disse, pode ser utilizado tanto para se proteger, quanto para atrapalhar a jogada dos oponentes. Então, no caso, temos aqui o próprio Silence, Hope of Ghirapur e Ranger Captain of Eos. Sendo que Hope of Ghirapur e Ranger Captain of Eos, em conjunto com o nosso comandante, vai permitir um soft lock, ou seja, você pode silenciar o oponente, fazer um histórico e voltar eles do cemitério para campo. Dessa maneira você pode fazer isso todo santo turno. As nossas remoções, elas tendem a funcionar de uma maneira mais ampla contra vários tipos de permanentes diferentes. Especificamente, Path to Exile vai funcionar apenas contra criaturas. No caso, vale mencionar que Sword to Plowshares é uma carta de fato melhor do que Path to Exile. Mas lembre-se que estamos usando aqui um deck que ele é um deck mais proativo. Então Path to Exile pode ser utilizado nas nossas próprias criaturas para nós termos acesso a uma mana mais cedo. Então podemos usar no Menito, por exemplo, para pegar uma planície e colocá-lo em campo para acelerar a jogada do Techar. Então por isso que uso aqui Path to Exile ao invés de Sword to Plowshares. As outras remoções, elas vão funcionar de uma maneira mais ampla. Unexpected Absent é uma instantânea de custo 2 brancas e X, que coloca uma permanente que não seja terreno no topo do Grimório do seu controlador. Dessa forma, você consegue remover absolutamente qualquer coisa que você queira. E além disso, você consegue colocar algo no topo do Grimório de alguém abaixo do topo, então pode ser que você atrase bastante alguém nesse processo. Isso também pode ser utilizado de maneira proativa, se você colocar um artefato seu no topo e você queira um trigger de histórico, por exemplo. Generous Gift é uma remoção que pega praticamente qualquer coisa em troco de colocar uma ficha de elefante para alguém, que você absolutamente não se importa. Skyclave Apparition é uma criatura de custo 3 que, quando entra, pode remover uma permanente que não seja terreno nem token, e que, quando é removida, o controlador daquela criatura vai colocar uma ilusão de poder e resistência igual ao custo daquela permanente que tinha sido removida antes. A parte interessante no Techar é que, se você tiver uma fonte de sacrifício, você consegue responder essa habilidade de colocar um token sacrificando o Skyclave antes de ele exilar a permanente. Dessa forma, ninguém coloca token. E, além disso, você consegue ficar recursionando essa remoção. Então, a carta é muito forte no Techar. Outra remoção que temos e que é bem versátil é Portable Hole. Ela basicamente tira qualquer permanente que seja custo 2 ou menos e não seja terreno. Então, você consegue remover praticamente tudo que é relevante contra você, em especial as peças de destaques. E, além disso, ela é uma carta histórica por ser um artefato, então vai desencadear nosso comandante também. Podemos utilizar como remoção também a já citada anteriormente Walking Ballista, já que você pode pagar os seus custos e colocar marcadores suficientes para remover algumas criaturas. E temos também uma remoção na forma de um terreno, que é Blast Zone. Ele entra com um marcador de carga sobre ele, e você pode botar novos marcadores de carga pagando X e X, e coloca X marcadores em Blast Zone. Quando você paga 3, vira e sacrifica a Blast Zone, você pode destruir cada non-land permanente que tem aquele custo de mana. Então é importante quando o jogo acaba se arrastando e entram muitas peças de destaques. Então ele pode ser o que permite você virar o jogo. E a parte interessante é que ele é tutorável usando Expedition Map. Utilizamos aqui também algumas peças de destaques, especificamente 3 que funcionam de maneira assimétrica, ou seja, elas atrasam seus oponentes sem nos atrapalhar muito. Então temos aqui Drained Magistrate, que vai impedir que seus oponentes conjurem mágicas que não sejam da mão. Isso inclui os comandantes da Command Zone. Você vai utilizar aqui também Ethersworn Canonist, que vai impedir com que você conjure mais de uma mágica que não seja de artefato por turno, o que acaba sendo muitas vezes irrelevante pra gente, já que mais da metade do deck é artefatos. E além disso, também usamos Aven Mind Sensor, que vai impedir que os seus oponentes tutorem. Então, eles vão procurar apenas nas 4 cartas do topo quando forem fazer esse tipo de efeito. Então, são cartas que podem atrasar muitos oponentes e dão tempo suficiente para combarmos. Além das cartas de interação e stacks, temos também algumas outras peças que vão dar suporte à estratégia do deck. É o caso, por exemplo, de Sensei Divine Top, que, além de participar como peça de combo em algumas ocasiões, também vai permitir que manipulemos o topo. Dessa forma, podemos cavar mais facilmente aquilo que precisamos para o nosso plano de jogo. É o caso também de Scroll Rack, que é um artefato que permite você trocar cartas da sua mão com cartas no seu topo. Dessa forma, você pode cavar ainda mais no seu deck, utilizando as cartas que não estão sendo produtivas na sua mão, ou você pode fazer uma manipulação de topo bem sagaz aqui. Você pode, por exemplo, colocar uma carta que você queira no cemitério no topo, e daí você pode usar alguma carta de self-mill para esse propósito. Então, é uma carta que pode ser bem versátil aqui. Uma carta de suporte no deck também é Shimmer Me. Ela permite a você conjurar mágicas de artefato como se eles tivessem lampejo. Então, tudo se torna mais perigoso para os seus oponentes a partir do momento que você tem um Shimmer Me, porque você pode combar Instant Speed em cima de qualquer interação que eles tenham. Então é uma carta que vai fazer todo mundo ficar de cabelo em pé
E de bônus, ela é muito fundamental quando você consegue fazer um loop envolvendo Mishra's Bauble. No caso de Mishra's Bauble, você consegue estourar esse artefatinho e na próxima pick você compraria uma carta. Então, às vezes, é necessário você combar utilizando isso. E aí você compraria o seu deck todo, mas somente no turno do oponente. Então, caso você tenha, por exemplo, 3 manas livres, você consegue fazer o seu Shimmer Me na upkeep de um oponente, ao comprar todas as cartas do seu deck, e aí combar em cima do turno dele. Então, essa é uma opção viável e só acontece por conta de Shimmer Me. Nossa última carta de suporte aqui é Sevin's Reclamation. Essa cartinha, ela vai permitir, então, com que nós tenhamos recursão do cemitério sem necessariamente utilizar nosso comandante, e ela permite voltar coisas que não são criaturas. Então, às vezes, você tem seu saque outlet que foi counterado ou que foi destruído de alguma forma, e você usa um Sevin's Reclamation para voltar ele direto para campo. Lembrando que também utilizando muitas cartas de self-mill. Então, às vezes, Sevin's Reclamation vai ser milada no processo, e você pagando 5 consegue devolver 2 peças do cemitério direto para campo. Então, a carta que acaba sendo bem versátil aqui e é bem importante para dar uma solidez para o nosso plano de jogo. Como suporte, vale mencionar aqui também a presença de Professor of Symbology, que é uma carta que possui uma habilidade desencadeada quando entra, que é Learn. Learn permite você pegar uma lição que esteja fora do jogo, que não funciona no Commander, ou permite a você descartar uma carta para comprar uma carta. E descartar uma carta no Techar pode ser bem interessante aqui, pois permite você botar, por exemplo, um Retriever no cemitério, usar uma histórica para voltar ela, e ainda tem tudo isso associado a um draw. Então é uma carta que é bem interessante e que pode ser bem explorada durante o seu gameplay. Para permitir que nós façamos nossa jogada fora da curva normal de mana, temos a presença dos Mana Rocks, especialmente os Mana Rock positivos, aqueles que geram mais mana do que custam. É o caso de Sol Ring, Mana Crypt, Mana Vault, Green Monolith, Chrome Mox, Mox Diamond, Mox Opal e também, de uma certa maneira, Jewel Lotus. Outros Mana Rocks aqui que também vão ser bem importantes são Everflowing Chalice, Lotus Petal, Lion's Eye Diamond, Springleaf Gun e Mindstone. Lembrando que Lotus Petal e Lion's Eye Diamond, eles funcionam em algumas linhas de combo, especialmente a linha de combo de Bomberman, e além disso, Mindstone funciona como payoff, permitindo comprar cartas quando você faz mana infinita. Então são cartas que, além de acelerar, podem ser bem versáteis. Nem só de mágicas vive um deck, então temos aqui também os nossos terrenos. Usamos um total de 8 terrenos básicos, sendo deles 8 planícies. Também fazemos o uso das Fatlands, especificamente área de mesa, Flooded Strand, Marsh Flats, Windswept Heath e Prismatic Vista. As Fats, elas são interessantes aqui porque, além delas propiciarem uma filtragem da quantidade de lands que temos no deck, embora seja muito sutil, ela existe. E além disso, temos o controle de topo com cartas como Sensei Divine Top e Scroll Rack. Então elas acabam permitindo com que nós tiramos as cartas que nós não queremos do topo e nós possamos embaralhar o deck. Então isso acaba sendo bem interessante aqui com o uso das Fats. Alguns terrenos vão permitir que façamos jogadas mais explosivas, porque eles funcionam também como ramp, gerando mais mana do que o normal. É o caso de Ancient Tomb, Siege of Stratos, Crystal Vein, Mishra's Workshop quando estamos congelando artefatos, também Remote Farm. Podemos citar aqui nesse caso também Gemstone Caverns, caso você comece com ela na sua mão e não seja o jogador inicial. Por termos um deck que é mono white, podemos nos dar o luxo de utilizar várias utility lands. Então aqui podemos citar Ancient Dam, que é um terreno artefato, que embora seja um pouco vulnerável, podemos utilizar a nosso favor algumas vezes, como por exemplo quando temos um KCI. Temos também o uso de Bazar de Bagdá, que é um terreno muito poderoso, muito antigo, muito caro, que não é fundamental para o deck funcionar, embora seja muito forte. Ele permite você comprar 2 cartas e descartar 3 cartas. Então você cava mais fundo no seu deck e descarta tudo aquilo que você precisa para poder recursionar diretamente com o Techar. A tristeza é que ela não gera mana, mas ainda assim é uma carta muito forte. Blast Zone, que é uma carta que eu já mencionei aqui, que ela vai funcionar como um removal, principalmente quando o campo estiver carregado de stacks. Buried Ruin vai permitir com que você volte alguma peça de artefato do seu cemitério para sua mão, especialmente útil para trazer de volta alguma fonte de sacrifício. Você tem Cavern of Souls, que ajuda a proteger o seu Techar. Emergency Zone vai permitir com que você ganhe instant speed em cima da jogada dos seus oponentes. Gaia Reach Sanitário é uma carta bem sacana aqui, porque além de permitir com que você cave mais no seu deck e descarte uma carta, ela pode ser utilizada para responder jogadas como Taças Oracle. Então já aconteceu mais de uma vez eu responder a alguém desavisado que tentou ganhar com Taças Oracle e eu forcei essa pessoa a comprar uma carta. Então Gaia Reach permite isso. Temos também aqui o uso de Homeward Path. Quando você perder o controle do seu Techar, você vai utilizar essa cartinha aqui, especialmente útil no meta mais infestado de Gilded Drake. Temos também a presença de Inventor's Fair, que é um terreno, caso você tenha 3 ou mais artefatos, você pode pagar 4, sacrificá-lo e procurar por um artefato e colocá-lo diretamente na sua mão. E por fim, temos a presença de Urza Saga, que é um terreno, encantamento, e que ele é uma saga. Então, no seu primeiro nível de saga, você vai poder gerar mana com esse terreno.
No seu segundo nível, você vai poder pagar 2 e colocar um construto. E no seu terceiro nível, que é o mais interessante, você pode sacrificá-lo e vai procurar no seu Grimório por um artefato que tem exatamente custo 0 ou exatamente custo 1. Então aqui temos algumas opções, desde LED até mesmo algum mana rock que seja mais relevante, como o Sol Ring. Então são cartas aqui que vão agregar muito essas Utility Lands. Então, meus queridos, essa é a minha versão do Cacei Techá. É uma proposta muito mais proativa, então ela tende a ser mais rápida, tende a apresentar mais as ameaças para os oponentes e tende a responder menos. Os oponentes é que tem que responder você, em outras palavras. Então, esse foi o nosso deck tech do Cacei Techá. Eu espero que vocês tenham se divertido, tanto quanto eu me diverti gravando esse vídeo. Então, se você gostou, deixa seu like, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e de ativar as notificações. Então, até a próxima. Tchau, seu pombo!